Dizicast, seu podcast das novelas turcas. Olá, seja muito bem-vindo! Começa agora Dizicast, o podcast exclusivo da redação do R7, feito especialmente para você, fã de novelas turcas. Eu sou Tamiri Sioff, analista de redes sociais da Record. E eu sou a Bianca Godoy, redatora de conteúdo da Record. Eu sou o Gabriel Ferreira, coordenador de redes sociais Transmídia da Record. E hoje nós temos o prazer de receber mais uma vez uma convidada especial, a advogada e autora do blog Direito e Vida Real do R7, Stephanie Ferres. Seja bem-vinda! Obrigada, meninas. É sempre um prazer estar aqui. Eu adoro estar aqui com vocês. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. A gente também adora você aqui. Obrigada. Tirar todas as nossas dúvidas de todos esses beazões que tem aí nessa novela. E falar muito mal do Rihá. Ai, Por sim, favor. hoje a gente vai ter que falar. Vai ter o que falar. Não, e essa semana tem tudo a ver com a Stephanie, né, gente? Porque, assim, tinha que ser ela. Já vamos começar, assim, com o principal? Eu acho que nem tem Com os como dois pés ser na outra porta? coisa, Eu né? acho. Estamos, assim, com um sapinho na garganta, né? Precisamos liberar, né? Sim. Então vamos lá, gente. O Rihá conseguiu a guarda das crianças e conseguiu manter uma imagem da Karsu como perigosa diante do tribunal. Então, assim, o que vocês acharam disso? Pois é, eu tava até comentando antes da gente começar a gravação, porque assim, no último episódio a gente tava aqui falando do quanto era engraçado que o Rihá era um vilão, mas que de certa forma a gente ainda conseguia ver como, o malvado favorito, porque tinha momentos que a gente ria muito com ele, né? Só que depois que aconteceu tudo isso, eu fiquei com tanta raiva que eu falei, não, esquece malvado favorito, não tem malvado favorito nenhum. É só malvado. Só De favorito, malvado. nada. Nada. Só malvado. Assim, eu nunca gostei muito dele. Ele é meio bobão, então tem isso às vezes de... Acho que você acaba achando graça por isso, mas é isso. Agora ele passou de um ponto que É mau caráter. é mau caráter, é só mau caráter. Completamente. Então, não tem volta. Gente, é a pergunta que não quer calar, que desde que eu soube que a Stephanie ia vir no podcast, né, eu fiquei pensando, o Rihá poderia ter feito isso que ele fez? Não poderia, não poderia. É o reflexo bem claro de um relacionamento abusivo. O que ele fez foi uma instrumentalização do judiciário. Claramente isso. E o pior, né? Usou as crianças pra sair por cima, né? O que é o pior de tudo. Então, não, ele não poderia ter feito isso, porque ele não tem provas reais sobre todas as situações, as acusações dele em relação a Karsu. Essa instrumentalização da criança, eu até achei muito fácil ele ter conseguido a guarda. Quer dizer, ele casou ali só pra mostrar, né, ter uma moral ali, pra conseguir a guarda. Mas e o resto? E as provas, né? Pareceu fácil demais, né? Não sei Achei. como é na Turquia, se tem essa questão que a legislação lá é mais falha em relação a isso. Pode ser. Mas me parece... E obviamente também que a novela pode ter encurtado algumas coisas pra ajudar na narrativa. Mas que pareceu muito fácil, pareceu, né? Isso, cadê nem as provas? Nenhum papel, nenhum nada. Quando a gente recebeu a professora Lígia, né, de turco aqui, em outro episódio, ela comentou realmente com a gente que lá na Turquia é exatamente o que tá acontecendo na novela. Porque lá realmente tem ainda essa cultura mais machista e tudo mais, e que as mulheres, elas não têm mesmo como... Não tem voz ali, principalmente na hora de um divórcio e tal. Se o juiz determinar que não vai se divorciar, não importa que ela não queira, que ela queira. Vai continuar com aquele casamento O que importa é que o duro, homem né? quer. Então, Então, na hora que eu assisti, eu lembrei muito disso que ela falou e eu fiquei, meu Deus, pensar que isso é verdade lá, sabe? Que isso pode mesmo acontecer, porque não é só novela, não. Lá acontece. E ainda bem que aqui não, né? não, aqui é um pouco mais sério, né? Porque tem toda a oitiva, tem a oitiva das crianças. Então, eu ia falar, isso é uma parte importante, né? Tipo, falar com as crianças. Porque por mais que sejam crianças, tem que ser ouvidas, né? A opinião delas. Você gosta de falar comentado com sua isso, mãe. né, Sim, Sté? eu sempre Da outra pego vez que a gente nisso. veio. Eu sempre pego nisso porque, atualmente, a gente tem até essa questão da educação positiva, sempre de ouvirmos mais as crianças, né? E o judiciário, ele não fica para trás. Então, tem todo um sistema, né? Os psicólogos, psiquiatras, precisam analisar qual que é a relação da criança, ou das crianças, no caso, né? São 3 crianças, com o pai, qual que é a estrutura familiar, se é um ambiente saudável para a criança, se de fato ela quer, porque...
vamos lá, a gente analisa o comportamento e sabe que a criança, ela repudia algumas pessoas. Sim. Algumas situações. Então, na hora que é questionado para a criança, tem todo um jeito de falar, né? Imagina, a criança chega no judiciário, um monte de gente que ela nunca viu. Então, tem toda uma estrutura para facilitar essa conversa. E aí, o juiz, toda a equipe interdisciplinar se organiza para conversar de uma forma mais tranquila com a criança para obter a melhor resposta. Então, já começa por aí, já tem uma profundidade já no acolhimento infantil para tentar entender a situação, porque criança não mente. Sim. Isso é uma coisa também que eu sempre falo, criança não mente, o olhar, o comportamento dela. Realmente, eu lembro que a última vez que você veio aqui, a gente comentou até sobre o caso da Meleque, né, da Turna, com a Zeynep, né? A gente falou, mas será que a Zeynep não consegue? Porque claramente a Meleque queria ficar com a Zeynep e não com a Sully. Sim. E nesse caso, em Coração de Mãe, são 3 crianças, né? E claramente elas não queriam ir pra casa do pai. Tanto que a vizinhança inteira escutou. Foi horrível. Ai, gente, foi horrível. Partiu o coração. Sabe? Não, eu achei, assim, injusto, porque o Ureha, ele apresentou o Átila só como namorado da Karsu, que tinha o inimigo. Ele não falou nada de máfia, né? Então, assim, será que ele realmente representaria um perigo ali no tribunal? O tanto que influencia a Karsu ter um namorado? Olha, nesse caso não influencia. Temos 2 cenários, né? Então, a Karsu sabe que ele pertence à máfia e ela introduz ali as crianças num ambiente criminoso, ruim. Ela expõe as crianças, que não foi o caso. Então, o que acontece? O Átila, ele é um personagem, assim, ambíguo. Ele é acolhedor e ele tem um envolvimento com o crime, né? Ele é da máfia. Mas o que acontece? Ele não apresenta um problema, no caso, não interfere, porque as crianças gostam dele, né? Sim. E ele apresenta uma pessoa, assim, estável, um ambiente em que as crianças estão, quando estão com ele, é estável. Então, aquilo não proporciona algo ruim. Muito pelo Se contrário. falassem com as crianças, elas diriam, né? Não, nunca tivemos problema com ele, né? Aí que tá, né? Exatamente, as crianças não foram ouvidas. Já é uma coisa a mais que deveria ter contado ali no meio da audiência, né? Que não teve. Então, não, isso não conta. Agora, foi o caso, o segundo cenário, que é o que aconteceu na novela. A Karsu, ela se envolveu com essa pessoa que proporciona um bem-estar, que é tudo bem separado, é tudo bem delimitado. O cara é criminoso, a associação criminosa, ele tem os problemas dele, mas para as crianças, porque o foco ali é o desenvolvimento saudável e o melhor interesse da criança. Se aquele ambiente é saudável para ela, é estável, então é isso que conta. E também não foi visto, não teve nenhuma prova sobre isso, e aí foi retirada a guarda da Karsu em cima do nada, né? E nem sobre o sequestro, né? Nada foi apresentado, porque eu fiquei até na dúvida se o Ureha levou essa questão do sequestro lá no tribunal ou se ele só, assim, usou isso pra conseguir a guarda, né? Porque isso deveria Ele abrir só toda uma investigação por si só, né? Eu Ele só acho mencionou, que ele é pelo muito que eu lembro. covarde, isso sim, porque ele tava você não com acha? Eu tenho certeza. ele tava com medo. Tanto que depois, quando o Átila vai, né, até a casa dele, a casa nova dele, tentar conversar, tentar ali, olha, não, mas a Karsu não fez nada, eu não vou mais encontrar com ela e tal, não prejudica as crianças. Ele fica ali, né, Desesperado. olhando para um lado, pro Medo outro. de apanhar, como né? se, assim, como Pois se é. a máfia inteira estivesse ali. Como que ele me achou, sabe? Deveria estar. O que pena que não está. Eu acho que foi por isso que ele não jogou na roda, né? A questão do sequestro, da máfia, porque exato. ele poderia jogar lá no tribunal, mas ele ficou com medo da vida dele, né? Você vê, o próprio Átila, eu acho que na verdade agora também acaba ficando com medo, porque sendo quem ele é, tendo os contatos que ele tem, ele poderia justamente, tipo assim, tá, agora eu vou dar um susto no Ureha pra ele não aprontar nada, pra ele deixar a Karsu em paz. Mas eu acho que na verdade ele tem Ai, eu medo torci de... por isso, sabia? Então, eu achei que poderia acontecer, mas eu acho que é isso, eu acho que o Átila fica assim, não, eu não vou dar mais pano pra manga pra Karsu não gostar de mim. É porque ele Por quê? já tinha decidido que ele ia sair da máfia, né? Então ele já tava assim, então. não, eu falei que eu saí da máfia, eu saí da máfia. Eu não posso, sabe, dar outra mancada Ai, mas depois o do que Hassan não, aconteceu. né? Pelo que eu entendi, o Hassan ainda tá meio um pé lá, um pé cá, né? Ah, mas aí já não é mais o boy da Karsu, então tudo certo. Ai, já não tem nada a ver com ela, ele poderia dar uma ajuda, né? Mas eu verdade.
tanta dosinha ver o Átila lá olhando pro Denis naquela hora na porta, assim, que ele foi lá na casa Ah, deles. se apegou, né? Muito. Poxa, e o Denis ainda defende, né? Fala, ele é uma pessoa boa. Nossa, foi de partir o coração a cena da Karsu com as crianças no quarto e aquele chororô, aquela gritaria. E ela tem que explicar pra criança. Como que você faz a criança entender isso? Não, imagina uma criança já como o Denis, que já passou por tudo que passou, já trocou de pai e mãe como quem troca de roupa, pelo perdão da palavra, né? Então, assim, difícil pra caramba você, de novo, aceitar isso, né? Exatamente. Triste. Mas essa questão, é o que a gente fala, o judiciário ele não pode ser usado pra punir os relacionamentos da mãe, né? Exato. E o Uriha fez exatamente isso, ele instrumentalizou também o relacionamento dela. É muito do machismo, né? E ainda também o machismo de, eu agora vou dar um lar bom porque estou aqui me casando, que aí ele vai e casa com a Randê só por isso, que assim, meu Deus do céu. Que só gente. ela não percebeu, né? Gente, foi assim, Só ela 10 não dias percebeu. antes. Isso pode? É válido, então, né? Um também tem casamento essa de 10 questão. dias? Acabou de casar. Literalmente parece que é quem casa pra conseguir green card, sabe? Tipo, gente, como assim? Na cláusula ele devia ter um parêntese escrito. Era amante. Exatamente. Né? Porque assim, Exatamente. Isso deveria contar. eu É, acho então. também. Mas conta, no caso dele, porque o que preocupa ele é a moral, né? Então, assim como ele atacou o relacionamento, vocês veem, né? Que aquilo que a pessoa fala reflete muito mais sobre o problema dela. Sempre. Por quê? Ele quis atacar o relacionamento da Karsu. Que ele não admite o término. Então, ele é tóxico, ele é abusivo, ele é violento, porque essa violência psicológica é uma violência prevista na Lei Maria da Penha, inclusive, que é super atual, que é uma das coisas que mais acontecem hoje em dia. E ele abusa disso. Ele abusa, ele usa, instrumentaliza o relacionamento dela, porque pra ele a moral, né, o ego ferido dele conta muito. E aí o que ele faz? Ele se casa pra mostrar que, não sei, provavelmente lá tem que ter esse requisito de uma constituição familiar, que não é o caso aqui no Brasil. Aqui uma pessoa que ela é sozinha, ela simplesmente quer adotar alguém, Pode, né? pode, ou ter a guarda, isso não faz sentido. Ter o relacionamento, o casamento, não faz sentido. Até porque nós temos a família composta de uma pessoa só, então, né, que é o pai, o filho, a mãe, o filho. Famílias modernas, né? Então, mas não sei como é a questão lá. Então, pode ser que lá tenha essa problemática, né? Precisa do pai, mãe, para conseguir a guarda, um requisito a mais. Aqui não. Aqui a preocupação é a estabilidade familiar. Talvez seja mais só pela questão mesmo de assim, ele, e até envolvendo o machismo da Turquia, de tipo, colocar assim como, eu posso, como eu tenho até mulher, né, eu posso dar um ambiente favorável, né, eu tenho um ciclo familiar completo, eu não tenho, Exatamente. né, uma pessoa, eu não estou com uma pessoa que é problemática, né. Eu sou estável, eu sou tenho estável. dinheiro, É. que Querendo aqui ou não. não Pra é... ele é só isso que conta, né? Só. E a Já Karsu vimos agora tá essa passando cena. dificuldade, né, então. Gente, e me incomodou muito também, porque o Reha não se importa com essas crianças, né? Por mais que são filhos dele, Nem um tá na pouco. cara que, assim, ele só queria ver a Karsu sofrer e se vingar não sei do quê. Porque quem traiu foi ele, quem fez tudo errado foi ele, né? Principalmente Exato. deixando a Randê cuidar dessas crianças, né? Tem vingança pior, gente? Que Gente, isso? não. É pra acabar. aquela Como que fala que gosta cena- dessas crianças e coloca a Randê pra cuidar delas? Não, aquela cena dela vendo que ele fez xixi na cama e falando, ai, que nojo. E deixar o menino daquele jeito lá e depois fingir que nada aconteceu. E ele ficou doente, né? Ele doente. passou a noite molhado, ficou com infecção... Acho que era infecção de urina, ficou com febre. Então, assim... E que isso representa muita coisa, né? Porque a criança, quando ela tem uma certa idade e tem esses escapes, né? Faz o xixi na cama, o noturno, assim, representa uma falha, representa um problema. Um que a medo, né? criança Uma tá questão. Não, passando. e parece E o The Real sempre tem isso, né? Sim, e parece que dessa vez ele ficou mesmo com medo da Randê, né? Diferente de outras vezes, porque, por exemplo, o Uriha, em certo momento, foi dar comida na boca e ele não queria comer. Aí ele falou, então a Randê vai te dar. Aí ele comeu rápido só pra não comer da Randê. Então você percebe que ali a criança ficou realmente, ela tá assustada, ela não queria mudar de escola, ele mudou, colocou no, é porque é um colégio mais caro, melhor, mas ele não queria, ele já tinha a vidinha dele ali, Ele no já simples. Se utilizou de uma manipulação psicológica das crianças, né? E emocional. Então, a Sim. fragilidade, aí ele sabe que é a escola que a mais velha Age assim. gosta, então ele já
se utilizou disso. Uhum. E aí tem a questão de não permitir que a mãe visite. Isso é horrível. É. E aquela cena dela tentando encontrar a criança, Ai. tentando ver, e, né, essa medida protetiva contra a Carçu. Eu falei, meu Deus! Eu fiquei aproveitando que a gente entrou nesse assunto, Stephanie. Isso poderia acontecer, no caso, assim, a Carçu perdeu a guarda, e aí ela só pode ver essas crianças de 15 em 15 dias, ela não pode fazer essas visitas na escola. Como que funciona? Só se comprovado o risco, só se ela de fato apresentasse um risco para as crianças, aí tudo bem, seria uma medida protetiva para separar, visita vigiada, tem uma série de questões, que não é o caso, né? Ela caiu numa cilada, ela tá Mas mesmo que ficasse comprovado que não foi o caso, sei lá, a ligação do Átila com a máfia, se não fica comprovado que a Carçu em si tem alguma relação criminosa ou qualquer coisa, como que você consegue tirar dessa maneira a guarda? Que não, você vai ver uma vez a cada 15 dias e ainda visita vigiada? Então, não tira. Não deveria. Não, porque é o que eu disse, se a criança ela vive num ambiente saudável, com a mãe principalmente, tá estruturado, por mais que ela estivesse passando pelas questões financeiras, né, e que o Uriah se utilizou disso também, que também é uma violência, né, Sim. se utilizar dessa fragilidade dela, isso não é uma questão, né? Não é o bastante para uma mãe perder a guarda. Uhum. Tudo é profundamente verificado. Então, tem o conselho tutelar que visita, que vai até a casa, que faz um acompanhamento. Então, se há percepção de que a criança está se desenvolvendo bem e de que aquilo é um ambiente acolhedor, de fato, um ambiente familiar, um ambiente bom para ela, não tem o porquê ter essa restrição em relação à mãe. É o que eu falo. O que eu falo não, a lei, né? O judiciário ele não pode ser usado como um instrumento de vingança, de extensão do abuso, extensão da problemática do relacionamento. Então, ele precisa ser usado de uma forma séria, né? Precisa ter a questão de provas, precisa ter todo o conjunto, né? Toda a equipe, Ministério Público. É muito profundo você tirar a guarda de uma criança. Exatamente, seria muito fácil, né? Exatamente, porque o prejuízo depois ele é mais profundo. Que é o caso, você vê a consequência, o comportamento das crianças na hora que elas tiveram que ir embora, na hora que o Uriah chegou. Não quero, o choro, aquilo é um trauma. Você gera uma quebra emocional na criança. Então, essa consequência é muito pior do que talvez o ambiente que ela esteja vivendo ali. Uhum. Então, não, ele não poderia. Ela não poderia ser afastada dessa forma. Claro, é o que eu falei. No caso de uma problemática, de uma mãe que seja criminosa, que apresenta um risco às crianças, aí de fato precisa mesmo ter as restrições devidas. E a Carçu, né, eu fiquei assim, querendo que a Carçu reagisse, mas a gente viu que ela estava completamente desestabilizada, né, emocionalmente, e ela só aceitou a culpa, assumiu essa culpa. E eu fiquei pensando, poxa, mas ela não tem culpa, né? Ela é uma vítima também de tudo isso. E se ela quisesse entrar com alguma ação, ela poderia, né? Porque, pelo que eu vi, o Uriah conseguiu manipular, inclusive, a justiça, né? Porque... Exatamente. Conseguiu, e ela poderia sim entrar com uma ação. Aqui no Brasil, pelo menos, funcionaria dessa forma. Então, ele se utilizou do abuso de direito, né? Então, eu sou o pai, eu sou o ex-marido, então ele manipula o judiciário de uma forma distorcida, ele se utiliza, né, de litigância de má-fé, que é distorcer os fatos, como ele fez, porque o ambiente que aquelas crianças estavam vivendo estava ótimo, e ele, né, se utiliza do relacionamento dela, instrumentaliza as crianças, questão de alienação parental. Então, tem muitas nuances aí que ela poderia alegar, né? E principalmente a instrumentalização, a manipulação das crianças. Nossa, Isso o resultado é quase que incontornável, né? Cara, dá tanta raiva, né? Porque... Desculpa. Porque teve aquela cena que ele levou as crianças pra casa
dele. E ele fala, senta aqui que o papai vai conversar com vocês. Gente… Vocês não têm mais mãe. Não, ele começou assim, só que foi só indo ladeira abaixo, né? Porque ele falou, não, mas não se preocupa, porque a mãe de vocês tá feliz, agora ela vai ter tempo pra viajar com o Átila. Você chegou no ponto. Isso é um exemplo claríssimo de alienação parental. Gente… Ela não está preocupada com vocês, né? Exatamente. É isso, é transformar a mãe na vilã. Exatamente. E aí você provoca o afastamento, o repúdio das crianças com a mãe, de alguma forma que, sei lá, se forem chamadas novamente pro judiciário, aí, na cabeça dele, né, do Riha, as crianças não vão querer voltar pra mãe, porque elas vão se sentir abandonadas. Então, Trabalhar ali no psicológico da criança, né? Exatamente. E pode acontecer, né? Porque são crianças, afinal, Com certeza acontece. Com muita facilidade. Essa é a questão. Esse é o problema. Por isso, a grande preocupação de ter o apoio psicológico, psiquiátrico, quando tem uma ação dessa, ela é muito profunda. Ela é muito densa para a criança. A separação de uma criança com a mãe, ela precisa ser seriamente investigada. Não é assim, não, tá bom, então tá num relacionamento ruim, o cara é criminoso. Não, eu vou retirar a guarda e realmente o pai é o melhor. Sem nenhuma investigação, sem nenhuma profundidade na questão, como pode? Eu fiquei pasma com isso. Foi surreal. Indignada. Não, e eu acho que outra coisa que poderia levar em consideração também nisso tudo é a forma, a vida que elas tinham com a Karsu e a vida que elas estão tendo com o Reha, né? Porque com a Hande, e ele já tá assim, a Hande é sua mãe, ele não quer cuidar dessas crianças, e ela muito menos, né? Me dá mais raiva, porque assim, no fim das contas, não parece que ele tá fazendo algo porque ele realmente se importa com as… Porque poderia ter, vamos tentar passar um pano pra ele sem passar. Imagina uma situação em que ele vê tudo o que aconteceu e é assim, não, ele realmente acha que, putz, meus filhos estão num ambiente com criminosos, com mafiosos, e aí ele realmente tá fazendo tudo isso pra proteger os filhos. Obviamente não é o caso. Tipo, todas as ações dele mostram que ele… Não vou dizer que ele não se preocupa nada com os filhos, porque, enfim, mas não ele parece. manipulou toda a situação. Entendeu? Ele só realmente parecia querer se vingar da Karsu. Mas desde o início, né? Quando a Karsu lá atrás, quando a Karsu saiu de casa, que ela decidiu arrumar um emprego, ele fez o quê? Mandou destruir o trabalho dela, a loja que ela estava trabalhando de roupas. Não, pra começar, já tirou todo o dinheiro dela lá atrás. Ele traiu, verdade. Ele provocou toda aquela situação. Verdade. E aquela mãe saindo com malas e com crianças, e ele, não vai levar o carro, não vai levar nada. Foi uma sequência, assim, de coisas erradas que ele fez. Até ir morar do lado dela com a amante. Gente, como pode? Sim. Assim, só coisa errada. Não, e assim, depois de tudo, é outro erro, porque ele sumiu com as crianças, né? Comprou outra casa, trocou elas de escola, ninguém sabe onde tá o Riha. Nada, sem falar nada, tipo, isso também a justiça permite? A mãe não vai nem saber onde essas crianças estão? Sequestro. Sequestro. No fim, quem tá sequestrando é ele. E tem como isso? tava… o próprio pai, né? Sequestrar assim. Tem, é sequestro. Você tira do ambiente sem avisar, sem uma determinação judicial, porque tudo bem, ele obteve a guarda. Ok. Pra você obter a guarda, pra você entrar com uma ação no judiciário, você precisa de todos os seus dados, que é a qualificação. Você precisa dizer onde você mora, né? Exato. Tem tudo, né? Então, tudo isso demonstra uma estabilidade, inclusive domiciliar. Estabilidade empregatícia, né? Tem um vínculo no trabalho. Então, tudo aquilo já é previsível. Olha, se acontecer tal coisa, a criança tá na casa do pai que fica no endereço X. O trabalho, se precisar entrar em contato, o trabalho fica no endereço Y. Agora, saiu a guarda, no dia seguinte, ele pega as crianças e vai embora. Não avisa a mãe, muda de escola, não avisa. Então, isso configura um sequestro. Ele some com as crianças, não necessariamente que precisa ir para outro país, para um lugar muito distante, mas só pelo fato da mãe não saber onde os filhos estão, já configura. Já é o suficiente, né? Já é o Você vê suficiente. que agora é engraçado que a Karsu, se quisesse, poderia fazer meio que a mesma coisa, que é ela agora com o testemunho do Denis falar, olha, a companheira do meu ex-marido claramente tá maltratando meu filho. Enfim, não só ele, né, mas Essa todos no amante, geral.
Eu sempre faço Essa questão mãe. de ressaltar, né, gente? Enfim, agora não são Concubina. mais, né? A Desquerida. concubina. Mas então ela poderia fazer a mesma coisa. Reunir Mas, provas, reunir provas. principalmente testemunho. Não, e tem mais um ponto, né? É muito importante que a Feliz fez questão de frisar ali, quando elas bateram na porta, né? Procurando as crianças e cadê? As crianças já não estavam mais lá. Que é a Lali, né? Porque casar com mafioso pode. Agora, todo esse rolo, sendo que a Lali chegou a casar com o Átila, sabe? E ela tava apaixonada. E se ele quisesse, eles tinham continuado ali, né? E a Lali é advogada, né? Então, Advogada? assim, ele teve o respaldo de uma advogada pra fazer tudo isso. Porque, gente, o Ureha, me desculpe a palavra, mas ele é um vilão meio burrinho. Eu acho que tudo isso não ia sair da cabeça dele sozinho, sabe? É. A Lali teve uma grande participação. Exato. É, ela verdade. influenciou muito. É dissimulada, né? É de família, né? É de família. É de É família. dissimulada. família. Os três lá Mas é são. isso, né? Você falou Sim. tudo, porque, por exemplo, não tinha problema quando o Átila tava com ela, né? E agora é um problema. Tipo, pelo amor de Deus. São só os largados, né, querendo se vingar, gente. Porque, assim, o Ureha, a Lali... Os vai viver a vida de injustiçados, vocês. colocando várias aspas aqui. É. Gente, o Átila levou toda a culpa no final, né? Eu não vou... Gente, eu não posso deixar passar isso nesse episódio, porque, assim... Coração partido. Todo mundo passa pano pro Átila. Ah, gente, fiquei decepcionada. A gente não quer, mas a gente passa, né? Justamente pela essa ambiguidade dele ser tão acolhedor, né? E é o que torna ele um personagem interessante. O Ureha, ele ensina tudo que há de pior no ser humano. Aquela questão incutida, interna, né? É mentir, é guardar segredo. Ele ensina a guardar segredo, quer dizer, muda de casa, não conta pra ninguém, muda de escola, não conta pra ninguém. A chantagem, inclusive financeira, né? Sim. Que é, olha, eu comprei presentinho pra você, eu vou matricular vocês numa escola de alto padrão, uma mansão. Então, é tudo uma questão de dinheiro, que o dinheiro compra. Então, tudo que há de errado, de desvalor, ele ensina. E ele é o pai. Exatamente. é. Ele tá errado. O que é pior do que isso, pra ensinar pros três. É. Mas é isso, gente, deixando bem claro aqui que é óbvio que num mundo ideal, a gente não gostaria que o Átila fosse criminoso, né? Claro. Seria uma família feliz ali com a Karsu com os filhos, mas é dentro das possibilidades que eles atualmente têm, o Átila acaba sendo até melhor, né? Então acho que esse é o ponto, né? Essa semana eu tô odiando o Ureha, assim, porque ele tirou o Átila da jogada de vez, pelo que parece. E o Átila era o meu casal, né? Átila e Karsu, então eu fiquei, Eu acho que todo mundo tá assim, né? Nas nossas redes sociais, todo mundo tá sofrendo com Muito com sofrimento. essa O sofrimento quando a separação. Karsu viu o casamento do Átila. O sofrimento da Karsu em relação aos filhos, a perda da guarda, aquela cena no tribunal me deixou devastada. Nossa, assim, que ela foi até pra cima dele depois. E eu Nossa. tava esperando isso também. Claro, a gente pensa, nossa, vai perder a razão, vai ser problemático, pior é mas... isso, né? Mas ela já gente, tinha perdido quem não tudo, viu? né? Já tinha perdido Ela tudo, né? Esse é o perdeu o ponto. bem mais precioso dela. Perdeu os filhos por um cara totalmente mau caráter, uma pessoa ruim. Não dá nem pra chamar de ser humano aquilo. E aí, quando ela chega em casa, ainda tem que contar pros filhos, lidar com toda a situação da separação dos filhos, arrumar as malas. Eu sou mãe. E aí, a gente se sente, assim, partida, como se estivesse arrancando da gente. Eu chorei. Não, ficar Não, tão e- assim, sem ter o que fazer, né? E a mãe da mãe, né? Porque a Feliz estava ali vendo a filha sofrer tudo aquilo e ela teve um momento ali que ela caiu aos prantos, né? E realmente, tadinha, ficar pensando, poxa, eu queria que que eu tivesse essa dor, não a minha filha, sabe? Também foi muito emocionante. Eu acompanhei a repercussão dos fãs, do público, enquanto o capítulo especial tava no ar. E, assim, não foram só vocês que choraram, assim, muita gente chorou. E teve um comentário que eu achei até interessante, que a pessoa falou assim, eu nem sei que música é essa, mas tá tão triste que eu já tô chorando. E aí, a gente até Já fez, deu, né? Vamos fazer um jabá agora. A gente até fez uma galeria de trilha sonora de Coração de Mãe, lá no r7.com. Depois disso, né? Porque é uma construção muito, assim, é a música, é a câmera, atuação, é o ângulo, Tem né? umas que são tão marcantes que a música começa e eu já fico, ai, vai dar ruim. Eu Você vou já começa sofrer. a chorar antes Você já de- começa antes. Não, você já colocou em câmera lenta a cena, vem dor. Inclusive, Nossa vou aproveitar para soltar uma curiosidade também sobre a novela. Alguns atores evitam assistir as próprias cenas. Dizem que isso é comum lá na Turquia, os atores não acompanharem a novela no ar para não se
influenciarem emocionalmente nas gravações seguintes. Então imagina, se até eles têm essa questão, imagina quem tá ali assistindo, né? Pior que né? Faz sentido ali pelo método de assim, não vou deixar meu próprio trabalho me influenciar, né? Tenho que viver o personagem ali. Os atores turcos, eles são mestres, né? Quando se fala em atuação, eles têm esse ritmo lento de fala. É tudo de propósito, pra gente chorar mesmo e assim, dá certo, né? Se eles tivessem assistido, se a Karsu tivesse assistido, eu acho que ela teria batido muito mais no Riha. Só acho. Aquilo que ela fez foi pouco. Ela chegaria no dia seguinte, não, peraí, deixa eu terminar o que eu comecei. E Stephanie, pra gente já caminhando assim pro final, o que a Karsu tem que fazer agora? Agora ela tem que entrar com uma baita de uma ação contra o Riha, alegando muitas coisas: abuso de direito, litigância de má-fé, dano moral, indenização, multa. Que ele é feio, o bigode dele é feio. Não, brincadeira. Muito! Que ele Sabe? dano moral, multa, questão da utilização, né, a violência psicológica contra ela, essa utilização da fragilidade dela, isso foi foi uma covardia enorme da parte dele e de qualquer homem que faça isso, de qualquer pessoa que se utilize da fragilidade humana. Isso só representa a covardia, só reflete o que a pessoa tem para oferecer. A lista é grande, hein? A lista é grande, tem muita coisa. E o pior é que é isso que, assim, mesmo tomara que siga por esse caminho e dê certo, não sei o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas dando certo ou não, com certeza vai ser um processo mais demorado do que foi o Reha tirar as crianças, né? Tipo, isso não vai ser do dia pra noite. Então. E, obviamente, recuperar a guarda de todas as crianças, né? Que é o principal aí, com testemunha, põe essas crianças pra falar. O judiciário precisa ouvir essas crianças. É verdade. Apesar que agora, se for ouvir a tio Sim, não sei se vai adiantar muita coisa, né? Já foi. Ela já tá animada com a escola nova, já tá toda ali, fui pra escola que eu queria. A casa nova é grande, então assim, ela já tá ali. Vocês já sabem o meu sentimento em relação a ela. Já falei aqui uma vez, eu não posso repetir porque ela é criança. É difícil, polêmica. Gente. Então na próxima semana eu quero no ar a hashtag Reha na cadeia, hein? Pra ficar esperando. Eu quero capítulo especial, Reha na cadeia. E sem dinheiro. Ainda. E sem dinheiro. Com a conta zerada. Por favor. Queremos. Gente, então o nosso bate-papo vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua companhia. Obrigada também, Stephanie e Gabs, por mais essa troca. Voltem mais vezes. Com certeza. Obrigado, gente, por me receberem mais uma vez. Obrigada, meninas. É isso aí, galera. A gente tem um encontro marcado, então, aqui toda sexta-feira, assim que o capítulo de Coração de Mãe estiver terminando na tela da Record, já corre pra cá que a gente vai comentar tudo que rolou na semana e muito mais. Você pode acompanhar o Dizzycast em todas as plataformas de áudio no r7.com e também no Record Plus. E não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @novelasrecord, e também no TikTok Novelas Turcas Record. Lá tem trechos exclusivos, tá? E acompanhe também os conteúdos exclusivos no site oficial r7.com. Até o próximo episódio!